Olá, este é o segundo vídeo de uma série de videoaulas sobre o setor privado em saúde. Neste vídeo, vamos mostrar algumas características do setor privado no Brasil. O artigo 199 da Constituição Brasileira diz que a assistência à saúde no Brasil é livre à iniciativa privada e que poderão participar de forma complementar do SUS mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. E a Lei 8080, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, diz que, quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, ele poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Temos aqui, então, a primeira característica do setor privado em saúde no Brasil. Ele pode vender serviços ao SUS, desde que entidades sem fins lucrativos tenham prioridade para a celebração de convênios. Isso significa que um hospital privado pode estabelecer um convênio com uma secretaria municipal para atender a usuários do SUS, sendo que as Santas Casas e outros hospitais privados sem fins lucrativos têm preferência, caso não seja possível ou necessário abrir convênios com vários hospitais. Por outro lado, esses convênios só podem ser estabelecidos se a rede própria do SUS não puder cobrir as necessidades em relação a um determinado cuidado. E é aqui que entra a segunda característica do setor privado em saúde no Brasil. Embora a maioria das unidades básicas de saúde sejam públicas, uma significativa parte da assistência do SUS é realizada por instituições privadas. Isso ocorre porque, historicamente, embora tenha havido um investimento em unidades de atenção básica a partir dos anos 80, o regime militar não investiu em unidades de maior densidade tecnológica, preferindo comprar serviços da rede privada, o que ocasionou uma fragmentação do nosso sistema de saúde. Além disso, esse regime subsidiou fortemente o setor privado, que se fortaleceu e acabou, posteriormente, se descredenciando da rede pública. E isso nos leva à terceira característica do setor privado em saúde no Brasil. O SUS tem uma relativa independência do setor privado na atenção básica, mas depende fortemente desse setor para procedimentos curativos que exijam maior densidade tecnológica. Como não existem no Brasil clínicas e hospitais privados voltados exclusivamente para atendimento pelo SUS, concluímos então que existe uma superposição das redes públicas e privadas no país. Ou seja, uma significativa parte da rede de atenção do SUS usa os mesmos recursos disponibilizados para a assistência privada e competem por eles em condição de desigualdade, já que a fila, naturalmente, andará mais rápido para quem pode pagar pelo uso desses recursos. Chamamos esse fenômeno de dupla porta de entrada. Esse fenômeno pode ficar ainda mais claro quando vemos alguns números. De acordo com o IBGE, os gastos no consumo de bens e serviços de saúde no Brasil equivaliam, em 2017, a 9,2% do nosso PIB. Esse gasto, quando calculado proporcionalmente, mostra que, do total de despesas com saúde no Brasil em 2017, 58,05% foram privados e 41,95% foram públicos. E esse gasto privado, de quase 60%, provém de apenas 22,67% de nossa população. E talvez essa seja a mais importante característica do setor privado em saúde no Brasil de hoje: a significativa desproporção entre o montante gasto no setor privado, com menos de um quarto da nossa população, se comparando a um gasto bem menor destinado a pouco mais de 3/4 dessa mesma população. Por fim, duas importantes características do setor guardam relações com o artigo 199 da Constituição Federal. Esse artigo proíbe, em seu parágrafo 2, o uso de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. E o parágrafo 3 proíbe a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Entretanto, essas proibições acabam sendo contornadas. A subvenção às privadas acaba acontecendo de inúmeras formas, como a isenção de imposto de renda para despesas com saúde privada, desonerações físicas a operadoras, prestadores e clientes, compras de planos privados para funcionários públicos, empréstimos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e por fim o não ressarcimento do SUS pelas operadoras de saúde, conforme determinado na Lei 9.656, que regula esse mercado, de 1998. Ou seja, é possível usar mecanismos para subsidiar o setor privado sem que, tecnicamente, sejam usados recursos públicos de forma direta. Quanto à proibição da participação de capital estrangeiro, a lei determina que ela é proibida,
mas como ele excetua casos previstos em lei, há uma brecha para que ele possa ser burlado. E isso de fato aconteceu em 2015, quando a Lei 13.097 de 2015 foi sancionada. Essa lei alterou um dispositivo da Lei Orgânica da Saúde para permitir a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas e de capital estrangeiro, nos casos de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar diversos tipos de estabelecimentos de saúde, bem como ações e pesquisas de planejamento familiar. E mesmo antes dessa proibição, em 2012, a United Health dos Estados Unidos havia comprado a operadora Amil por 9,92 bilhões de reais. Nos últimos anos, é possível perceber também alguma movimentação para incentivar planos populares de saúde no Brasil. Em 2017, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, deu sinal verde para que planos de saúde populares, ou seja, com mensalidades mais baixas e cobertura reduzida, sejam vendidos no país, e diversas falas de autoridades vêm mostrando que essa ideia encontra respaldo. Em 2017, o então ministro da Saúde afirmou que quanto mais pessoas ingressarem em planos de baixo custo, melhores seriam as condições do SUS para se dedicar a terapias mais complexas. Entretanto, a ideia também é criticada por especialistas, uma vez que planos mais restritos têm alcance limitado e empurram ao SUS os procedimentos mais complexos, que são mais caros. Assim, não haveria real economia para o SUS, os usuários teriam gastos desnecessários, além de uma falsa e perigosa sensação de segurança. É importante lembrar que poucos países têm, em planos de saúde privados, a principal forma de assistência à saúde. Além disso, como já foi dito em outro vídeo, os países com os sistemas de saúde mais liberais do mundo, os Estados Unidos e a Suíça, são também os países que têm o maior gasto mundial em saúde, o que torna essa ideia particularmente preocupante. Será que esses planos conseguiriam prover todas as necessidades de saúde, cobrando menos que planos tradicionais, que muitas vezes já apresentam dificuldades em sua operação?